Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de LaTeX. Meu nome é Gustavo, eu sou bolsista do Lab Solar UFJF e essa é a nossa aula número 2. Nessa aula, nós veremos como introduzir e criar o nosso primeiro documento em LaTeX. Vamos lá? Bom pessoal, eu já estou aqui com o TechStudio aberto. Se você ainda não possui ele instalado no seu computador, não possui o MikTeX instalado no seu computador, você pode retornar à primeira aula deste curso, que lá eu explico direitinho, passo a passo, como realizar o download dos dois programas e a instalação também dos dois, ok? Então, antes da gente começar, eu queria falar rapidamente que o TechStudio é o editor de texto que nós utilizaremos para produzir os nossos documentos em LaTeX, beleza? Existem outras opções, ok? Principalmente opções online, como por exemplo o overleaf.com, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, em que você também pode realizar a edição e a criação de novos documentos em LaTeX, ok? Só que o TechStudio ele é muito utilizado e é o que eu utilizo, então eu vou estar ensinando vocês a trabalhar a partir dele, ok? Vamos dar uma olhada rapidamente aqui na configuração, no layout dele, para saber as ferramentas que a gente vai ter acesso. Bom, pessoal, então vamos conferir rapidamente aqui algumas funcionalidades do TechStudio. A gente tem alguns menus aqui nessa aba superior, como por exemplo o menu File, tradicional de muitos editores de texto, né? A gente consegue aqui criar um novo documento, abrir um documento que já estava sendo editado anteriormente, salvar os documentos que nós estamos editando no momento, realizar impressões, enfim. A gente consegue fazer tudo isso. Depois nós temos um menuzinho Edit, que a gente consegue copiar, colar, recortar, né? E muito mais outras coisas aí. O menu ID fixo, o menu Tools, esses dois menus aqui são muito interessantes, o LaTeX e o Math. No LaTeX a gente tem aqui algumas funções que nós vamos utilizar nos nossos documentos, e aqui a gente já consegue ter acesso a elas de uma forma muito direta, né? No menu Math, a gente também tem outras funções que vão ser de extrema importância para nós nos nossos documentos em LaTeX, relacionadas à área da matemática, né? Então, frações, por exemplo, raiz quadrada, para a gente montar nossas matrizes e vetores, a gente consegue acessar rapidamente algumas funções por aqui. Aqui nesse menu Wizards, a gente tem acesso, eu já vou falar rapidamente disso no final do vídeo, a gente tem acesso a algumas funcionalidades que aceleram e que nos dão um atalho, digamos assim, para construirmos os documentos em LaTeX. Então, ao invés de a gente gastar tempo digitando os comandos para lançar figuras, para lançar tabelas e matrizes no documento, aqui a gente já tem passos rápidos, né, para realizar esse tipo de alteração. O menu Bibliography, o menu Macros, o menu View, o menu Options, a gente tem algumas configurações aqui do programa e, por fim, o menu Help, ok? Nessa parte onde eu estou passando o mouse aqui, uma parte mais acinzentada, é onde nós vamos realmente digitar o código e digitar o conteúdo do nosso documento em LaTeX, ok? E aí, nós vamos, sempre que quando nós quisermos verificar o resultado do documento, como que ele está ficando, o que a gente pode fazer de alteração e tudo mais, a gente vai, a partir do que tiver escrito nessa seção, né, nessa região, nós vamos executar o código e aí nós vamos verificar o conteúdo do nosso documento. E aí, no momento da execução, eu vou mostrar isso mais à frente para vocês, no momento da execução, se porventura nós digitamos algum comando, alguma coisinha errada ali no nosso código, aqui nessa área em branco abaixo, nós vamos ser notificados desse problema, né? Desse erro que nós cometemos. E aí nós podemos retornar ao texto e fazer a alteração necessária. Nós já vamos ver isso, ok? E o segundo ponto interessante de a gente tratar aqui na nossa aula é que você pode observar aqui que nós estamos com o nosso menu em inglês. E para nós, interessante, obviamente que fica na sua preferência, né? Mas para nós é interessante que tenhamos as funcionalidades em português. E a forma da gente fazer isso é muito simples. Nós vamos aqui em Options, Configure TechStudio. Aí vai abrir essa janelinha para nós. E logo aqui em General, nessa primeira parte do menu aqui, nós temos Language, ok? Clicamos aqui e vamos mudar para PTBR, Português do Brasil. Clicamos em OK. E a partir do momento que eu clico, nós mudamos todo o idioma do TechStudio aqui para o português, certo? Então, para a gente iniciar o nosso primeiro documento em LaTeX, nós temos duas opções. A primeira é virmos em Arquivo,
clicar em novo. Quando nós clicamos em novo, uma seção branca e um novo documento em branco é apresentado para nós. Uma forma mais rápida é nós fecharmos aqui e clicarmos nessa folhinha com o símbolozinho de mais, né, de adição. Então, adicionando um documento em branco. E aí nós, novamente, abrimos aí um documento em branco. Tá. Para a gente começar, então, o nosso documento em LaTeX, nós temos que informar para o programa qual vai ser o modelo, qual o tipo de documento que nós estamos trabalhando, ok? Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando com um artigo científico, eu posso estar trabalhando com um livro-texto, né, científico ou não, mas um livro-texto. Eu posso estar produzindo aqui, por exemplo, uma apresentação de slides. Então, para cada tipo de documento, eu preciso informar para o LaTeX qual tipo de documento eu estou trabalhando para que ele interprete isso corretamente, ok? E a forma como nós fazemos isso é digitando o comando document class. Ó, barra, aquela barrinha mais tombada para a esquerda, document, e a partir do momento que eu começo a digitar, o próprio TechStudio já me informa possibilidades de complementação daquela instrução, né, daquele comando. No caso, o document class que eu quero usar é essa segunda opção aqui, ó, document class, aí chaves e colchetes, né? Então eu vou clicar aqui, ele me dá o comando ali para ser preenchido. No primeiro intervalo, no lugar de key vols, eu vou preencher com o tamanho da fonte e o formato da folha que eu estou trabalhando, né? Então, primeiro eu vou preencher com o tamanho da fonte. Por exemplo, fonte tamanho 10 pt, vírgula, e o formato da folha que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com uma folha formato A4, então A4 paper, ok? E ali no lugar do class, onde eu estou movimentando aqui, ó, selecionando, no lugar do class, eu vou informar qual que é o tipo de documento, o modelo de documento que eu estou trabalhando. Pode ser livro, pode ser apresentação de slides, pode ser artigo. No caso aqui, nós vamos começar observando artigos. Então, eu vou substituir aqui, a classe vai ser article, ok? Pronto, defini aqui para o LaTeX qual que é o tipo do documento, o formato, enfim, do documento que eu estou trabalhando, né? Agora, eu preciso delimitar uma área em que eu vou, de fato, inserir ali o conteúdo do meu texto, certo? As figuras, os parágrafos, né? As tabelas, é ali que eu vou, que de fato o leitor vai ter acesso ali àquele conteúdo. Então, esse conteúdo precisa ficar numa região delimitada, ok? E essa região delimitada, ela vai ser configurada, na verdade, no LaTeX aqui, quando nós criamos regiões específicas, por exemplo, regiões para equações, regiões para matrizes, regiões para tabelas e regiões para o texto, a gente sempre começa com os comandos begin e end. Begin para começar aquela região e end para informar que nós estamos finalizando aquela região. Aqui vai ser a mesma coisa, nós vamos digitar aqui a barrinha tombada para o lado, observando que todo comando em LaTeX, a barrinha é tombada para a esquerda, ok? Então, barrinha tombada para a esquerda, begin, e aí ele já me fornece ali o primeiro comando, o begin, eu dou um enter, e aí ele já automaticamente complementa com o end, o barra end, informando que ali é o final da região que eu estou trabalhando. E aí ele tem, entre ali as chaves, né? Os colchetes, né? Enfim, ele tem um espacinho escrito Environment Name. Então, eu vou dar o nome desse ambiente, o nome dessa região. E, no caso, eu quero delimitar o documento, ok? Eu quero delimitar o conteúdo do documento. Então, eu vou informar para ele ali que eu estou iniciando e finalizando o documento. Ok? Document. Begin e end document. Tudo que eu escrever aqui no meio agora, por exemplo, eu vou escrever meu primeiro artigo. Tudo que eu escrevi aqui no meio agora faz parte do meu documento. Vai aparecer no momento que eu imprimi o documento, no momento que eu exibi o documento, né? E como é que eu faço para verificar, então, esse primeiro resultado? Eu venho aqui nessa setinha verde, né? E compilar, ok? E dou um clique. Quando eu faço a compilação, aqui embaixo, observe, ele me informa que está tudo ok com o meu código. E aí eu posso, agora para verificar, eu venho nesse folhinho em branco com uma lupa, escrito View, clico aqui e logo aqui do lado ele já me mostra meu primeiro artigo escrito com a fonte no tamanho que eu sugeri,
que eu solicitei, ok? Dessa forma, nós criamos aí o nosso primeiro documento. Uma outra coisa interessante é que, ao longo da criação do nosso documento, nós vamos inserindo matrizes, figuras, equações e etc. Ao longo da criação do documento, esses elementos que vão sendo inseridos, eles carecem no LaTeX de bibliotecas. Existem bibliotecas específicas para tratar todo esse tipo de elemento. Elementos matemáticos, elementos de matrizes, elementos de formatação. A gente vai ver isso numa aula posterior. Mas eu queria mostrar agora de uma vez como que a gente vai fazer para especificar essas bibliotecas que a gente vai precisar, onde a gente vai especificar isso. Então vamos lá rapidamente para finalizar o vídeo. Nós temos aqui o Document Class informando o modelo do documento, o tipo dele, etc. Aqui nós temos o Begin e o End Document informando que tudo que estiver entre o Begin e o End Document será conteúdo do nosso documento. Entre esses dois comandos, né, essa região aqui, onde eu estou digitando aqui, essa região é onde nós vamos informar as bibliotecas que nós estaremos utilizando, certo? E nós vamos informar isso através do comando usePackage. Então, ó, usePackage, o TeX Studio já complementa para mim ali algumas opções. Então, por exemplo, eu vou usar uma biblioteca para edição de imagem, para eu poder formatar imagens no meu texto. Eu dou um Enter, usePackage, e no lugar da palavrinha package, eu vou colocar o nome da biblioteca. Graphic X é um tipo de biblioteca. A gente observa também que o próprio TeX Studio já me fornece as bibliotecas que estão instaladas, sugerindo complementações, né? Então eu vou dar um Enter, pronto. Eu adicionei essa biblioteca. Se eu der um Run, nada vai acontecer, porque eu ainda não inseri nenhuma imagem, né? Apesar de eu estar usando ali uma biblioteca e inserindo uma biblioteca que trabalha com imagens, eu ainda não inseri imagens no meu texto. Isso vai ficar para uma próxima aula. Mas esse é o escopo da nossa aula, dessa primeira aula, ok? E agora eu queria mostrar rapidamente um conteúdo bônus aqui no final da aula para vocês, que é uma forma muito mais rápida da gente criar um documento em LaTeX. Eu vou fechar esse aqui que a gente tem criado, ó, e vou fechar sem salvar. Uma forma muito mais rápida que nós temos aqui são os assistentes, né? Aquela barrinha Wizards que eu tinha mostrado anteriormente, agora ela aparece aqui como assistentes depois que eu mudei para o português. Quando eu clico nela aqui, eu tenho, ó, início rápido. Quando eu clico aqui, início rápido, ele abre essa janela para mim, me perguntando algumas coisas do meu documento. Ó, a classe do documento, article, tamanho da fonte, eu escolho o tamanho 10, por exemplo, pode ser tamanho 12, o que você quiser. O tamanho do papel, formato A4, a codificação de entrada, o código da fonte. Aqui o Babel, se você quiser escolher, por exemplo, em que idioma vai ser digitado, né, redigido o seu documento, no nosso caso aqui em português. E aqui eu posso colocar, por exemplo, o meu nome, Gustavo, o nome do autor, e o título, meu primeiro artigo, certo? Quando eu dou um OK aqui, ó, ele automaticamente gera para mim aqui o formato do documento, a classe dele, o Begin e o End Document e uma série de bibliotecas pré-definidas que eu já posso usar para começar o meu documento. Eu não preciso me preocupar em digitá-las sempre que eu vou começar um documento. Ele já me fornece aqui bibliotecas básicas, né? Obviamente que à medida que a gente for fazendo um documento e a gente vai querendo adicionar mais coisas, a gente mesmo pode ir adicionando novas bibliotecas para deixar o nosso texto esteticamente mais bonito, ok? Esse é o conteúdo da nossa segunda aula. Espero que você tenha gostado, né? E se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, ok? Até a próxima!